Está no ar. Vai começar. Fala aí. Oferecimento Anchor, a maneira mais fácil de fazer podcast. Voltamos agora aqui com a segunda parte da entrevista com a locutora e radialista Karina Bárbara. Falei que ia ser rápido, gente. O bate-papo é bom. A gente viu aí, já estava estourando o tempo, então eu decidi na hora, assim, falei, não vou interromper a entrevista, porque a gente tem bastante coisa para fazer. Então vamos fazer uma segunda parte, porque rende. A entrevista está rendendo e a gente tem ainda muito assunto para tratar aqui. E eu já começo essa segunda parte da entrevista perguntando para você, Karina, se tem algum profissional da área que te serviu de inspiração. Sim, tem. São duas locutoras, tá? Duas não, são três, desculpa. A Tina Roma, que eu acompanhava anteriormente acompanhei um pouco só a Tina Roma na Jovem Pan. A Vanessa Calheiros, que é da Antena 1. E a Juliana Molino, que é da Rádio Nova Brasil FM. Então, essas três que me inspiram e eu acompanho quando eu posso muito, 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 porque, enfim, é uma referência, como se fosse uma referência. E assim, sem contar com duas apresentadoras de televisão que eu acompanho, eu também gosto muito, que é a Kátia Fonseca e a Regina Volpato, que eu me identifico bastante. Mas essas daí são minhas referências da locução. A Tina Roma, eu conheço o trabalho dela, assim, admiro muito o trabalho dela. Você falou da Kátia Fonseca, no ano passado, você foi, não foi, Ale, com a gente lá na Band? A gente conheceu a Kátia Fonseca, né, numa visita que a gente fez ao Grupo Bandeirantes, e ela é super simpática. Agora, a voz da Tina Roma, eu acho espetacular. Nossa, sim. Eu acho que a minha locutora favorita é a Tina Roma. E eu gosto muito da Tatá da Band. Eu gosto muito também do trabalho dela. A Marcinha também, que trabalhava na Band, também gostava. E eu também gosto da Regina Volpato, viu? Acho que a gente tem gostos parecidos. A Nova Brasil eu também escuto muito. A Nova Brasil, quando eu estava indo para a rádio, quando eu ia para a rádio, eu ouvia muito, até para pegar o que eu falei para vocês, eu pegava meu playlist, né? E eu ouvia muito MPB, e aí chegou um momento que teve momentos do meu programa que eu fazia muita música de pura nostalgia. Então, tipo assim, Sidney Magal, Vando, assim, bem assim, o pessoal falou assim, nossa, você tirou do fundo do baú. E era muito legal, porque o pessoal curtia muito. Que é uma coisa que tem pouco, assim, se tratando de clássicos da MPB. A Nova Brasil faz, só que é um outro tipo, um outro estilo, entendeu? Mas é muito legal, eu curto muito. E a Tina Roma, se eu não me engano, é uma das locutoras, né, de padrão lá do SBT e também às vezes da Record, se eu não me engano. Eu acho que ela tá mais na Record, se eu não me engano. Também. São pessoas fantásticas, né, do meio da comunicação que a gente tem que levar como inspiração. Uns que vocês falaram eu conheço, outros não, mas que não falta oportunidade para um dia a gente procurar o trabalho e prestigiar o trabalho do nosso colega, né? Isso é muito importante. Como foi para você, Karina, participar da Semana da Comunicação lá da Rádio Web Conectados? Eu já participei de uma, mas parece que já tiveram 3 semanas da comunicação. E você, como profissional, para você foi bom? Como é que foi para você? Foi ótimo a Semana da Comunicação que a Rádio Web Conectados fez. Até mesmo porque quando você vê outros tipos de locutores com outros estilos, enfim, vale muito a pena. Então, assim, eles trocam a experiência, o que a gente está fazendo, uma troca mesmo de experiência, de conhecimento mesmo. E aí, até para focar aquela coisa, não desista. Eu sei que é difícil, mas não desistam, mais ou menos isso. E aí, principalmente uma outra coisa, que a última vez quando eu fui da comunicação, o pessoal recebeu a Camila Lizac, que é da Rádio 89, né? E ela trabalhou muito com a locução de varejo. E na 25, na época, muito tempo atrás. E aí eu, na locução de varejo
ela fazia locução de varejo na 25. E aí eu nunca pensei na possibilidade. Aí eu fui fazer locuções de varejo, né? Então ela trocou um pouco da experiência dela, se tratando da locução, dessa locução de rua, né? Que é diferente de uma locução dentro da rádio, enfim. E valeu muito a pena. Então teve várias trocas de experiências e vários estilos diferentes. Então não tem como. Valeu muito a pena. Eu também gostei. É claro que eu não consegui assistir todas, mas valeu muito a pena, assim. Tem caras que você fica... Eu conheci locutores esportivos, assim, que eu achei fantástico. Gente da mídia, pessoal que trabalha na Record. Então, eles contam um pouco da história deles, né? E a gente acaba dando dicas pra gente de como trabalhar na rádio. Então, é muito bom. Sim, com certeza. Isso não tem isso é aquela coisa, não tem preço que pague. Isso vale muito a pena. Isso é uma troca de energia, uma troca de informações muito, muito importante pra gente. Valeu muito. Você aprende e acaba ensinando também, né? Tem muitas coisas que você sabe que às vezes eu possa não saber, mas tem coisas que eu sei que você não sabe e a gente faz essa troca de conhecimento. Isso é muito válido também para todos nós, né? Uma coisa que a gente sempre frisava lá no curso, lá na Rádio Oficina, era isso. Porque principalmente o Marcos Vinícius, nosso professor, ele sempre falava que ali ele estava para ensinar e para aprender. Porque muitas vezes o que eu sei, às vezes ele podia não saber e vice-versa. Então tem que ser feita essa troca de conhecimento. Então é sempre válido. Um bate-papo em si, a comunicação em si, ela tem que sempre estar presente na nossa vida, né? Sim, com certeza. Posso fazer um comentário, Miguel? Você falando do professor? Pode sim. Não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu comecei a fazer o curso no Senac, eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. E isso acontece comigo, eu acredito que acontece com vocês também. O professor Fernando entrou um dia na sala, no começo do curso, e aí ele disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Terminando esse curso, vocês nunca mais ouvirão rádio como via agora. E aí depois, eu nunca mais ouço como era ouvinte. É horrível, tem hora que você é extremamente exigente. E aí teve um dia que eu falei, gente, eu quero voltar lá um pouquinho ser ouvinte, não ser, né, ter aquela coisa de você não criticar, e sim falar, meu Deus do céu, tem algumas situações, enfim. E aí, é verdade, a gente não consegue mais ouvir a rádio como era antes. Não, a gente acaba pegando uns macetes e a gente sabe quando às vezes dá uma coisa errada, que quando a gente era ouvinte apenas de rádio, eu fiz muito essa comparação, porque logo depois quando eu comecei o curso, na verdade, que eu comecei a escutar o rádio com outro ouvido, eu percebi isso, e eu comecei a falar, nossa gente, ele errou ali, trocou duas músicas ao mesmo tempo, e a gente acaba tendo esse... a vinheta não entra, esqueceu o microfone aberto, a gente acaba pegando esses macetes assim. E eu lembro que eu trabalhava numa loja aqui em Ribeirão e eu escutava bastante rádio, eu ligava o rádio na loja para ficar um ambiente, e vira e mexe assim, eu via que eu escutava, ele fez esse negócio errado aqui. Mas é porque o erro, ele tá presente no rádio. Às vezes você não é perfeito, você erra, você vai errar. Uma hora ou outra você vai errar. Não tem essa. E só que quando a gente trabalha com isso, quando a gente já estudou sobre isso, o nosso ouvido, ele capta qualquer coisinha que vá pro ar que não era para ter ido, e a gente fala, esse cara errou aí. Então a gente vê que não só nós, pequenos ainda, comunicadores pequenos que somos, mas também os grandes comunicadores têm o direito de errar, porque nós somos seres humanos, né? Sim, nós temos todo o direito, com certeza. Não teria nem graça, né, Miguel? Você concorda? Concordo. Esses dias eu até brinquei com o meu colega da Metropolitana. Ele é meio atrapalhadinho, o Caipira, não sei se você conhece, o Eduardo, do Cafeína Leite Show. Ele apresenta de madrugada. Aí ele costuma fazer live no Instagram, e quando acaba, ele é todo preocupado, né? Ele não quer deixar o microfone aberto nem nada, ele tem pavor.
em falar. Se você falar pra ele, ó, você deixou o microfone aberto, pronto, ele entra em desespero. A perfeição do ser. E esses dias eu tava aqui de madrugada escutando o programa e acompanhando pela live no Instagram. Aí acabou o programa, tudo. Aí eu mandei uma mensagem na live falando assim, ó, você deixou o microfone aberto, fecha. Nossa, mas ele entrou em desespero, coitado. Depois eu até fui pedir desculpa pra ele, porque ele ficou muito assustado. Ai, imagina a cara. Mas era verdade, Miguel? Não, foi acho verdade. Que não. Era. Não. Só foi pra dar um susto nele. Ele fala que o maior medo dele é deixar o microfone aberto, é esquecer o microfone aberto. Aí eu fui brincar com ele, mas ele me xingou tanto na live. E depois também me xingou mais ainda. Então, são coisas que acontecem, né? A gente não é perfeito, a gente não é uma máquina, a gente está sujeito a erros, que erros vêm e quando vêm, a gente vai ser chamado a atenção. Obviamente, a gente pode, quando erra uma vez, a gente não deve errar novamente, mas se errar também, não é aquela questão, você errou 1, 2 vezes, tudo bem, a terceira você já é considerado burro. Não é, isso aqui acontece. Erros acontecem. Ainda mais quando você está num veículo de comunicação como o rádio, que você tem que mudar a música, você tem que operar a mesa, você tem que ficar atento nas redes sociais, você tem que atender muitas vezes o telefone. Muitas vezes é só você que está ali dentro do estúdio e você tem que fazer tudo. Você tem que atender o telefone, você tem que fazer a produção, igual mesmo você estava falando, você tem que dar atenção a tudo. Então, uma hora ou outra a gente vai errar. Isso Sim. É um fato. Isso é um fato. Eu acho que assim, uma coisa que eu sentia falta, vou ser muito sincera para vocês, é de uma parceria. Então, teve momentos que eu falei, ai meu Deus, eu queria estar com uma... Igual, a primeira vez quando eu abri o microfone para receber uma entrevista, foi muito complicado, porque as pessoas já estavam acostumadas na rádio, a Bárbara ainda não. E eu comecei a levar entrevistas, cantores para serem entrevistados. E eu ficava com medo terrível, porque assim, a gente chegava lá, eu já chegava com dor de barriga. Entendeu? Porque assim, não tinha como, porque assim, eu ficava numa tensão e assim, se não tiver isso, é porque se você não tiver aquele friozinho na barriga, não vai ter aquela adrenalina. E aí, quando eu abri o microfone, eu disse, ai meu Deus, será que eu vou abrir o microfone certo? Eu vou abrir o do violão, o do não sei... Mas depois aí eu comecei a pegar o jeito e aí aquela coisa de você praticar e de você estar ali. É lógico, se nós fizéssemos todos os dias, ficaria muito melhor também. Porém, uma vez na semana é muito complicado, porque aí no caso é 3 vezes ou 4 vezes no mês. Então é muito pouco, né? Em 1 hora de programa, mais ainda. Então, às vezes, se nós ficássemos em férias, para voltar, até a gente retomar... É complicado, né? Você falou do frio na barriga, quando mexe com a parte de dentro da gente, né? Logo no começo do curso, a Lê ainda não estava junto com a gente, que ela entrou depois. O nosso professor, o mestre Ciro César, ele, na primeira aula dele, ele falou assim: vocês estão aqui para se tornar comunicadores, é isso que vocês querem. Aí ele falou a seguinte frase pra gente: o dia que vocês entrarem no estúdio de rádio e apertarem o botão do microfone e não sentirem um frio na barriga, vocês podem mudar de profissão, porque essa já não serve mais para vocês. É isso é uma coisa assim que ficou gravado na minha cabeça e que eu aprendi muito com ele, e realmente toda vez que, tanto aqui pro podcast ou quando a gente está na rádio, sempre dá aquela ansiedade, aquele nervosismo. Será que aqueles pensamentos de ai meu Deus, não deixa eu errar, e a gente acumula toda aquela adrenalina, mas é uma adrenalina boa, que você quer sentir essa adrenalina. É como se estivesse numa montanha russa. Você vai entrar no ar, quando você entrou no ar, a montanha russa desce com tudo. É aquele frio na barriga que vem e que é muito gostoso de sentir. Então, eu quando escuto rádio, né, eu não sei se é porque eu também estou no comecinho e tal, eu fico observando os melhores e tipo assim, eu vou fazer igual, gostei, entendeu? Sim. Nossa, né? Talvez se eu colocar esse quadro num programa meu, talvez fique legal, né? Então eu fico pensando nessas coisas, né? Mais de absorver aquilo que eu gosto em cada
cada rádio, em cada locutor e tentar fazer igual, né? Porque, na verdade, tudo se copia, né? Nada se cria. É mais ou menos isso que as pessoas dizem. Hoje em dia, tudo se copia, principalmente no rádio e na TV. É verdade. Concordo plenamente, é verdade. A única coisa que eu falo é o seguinte, desse negócio do friozinho na barriga, é muito legal, porque assim, independente de se você vai receber um entrevistado, né? Igual, por exemplo, hoje, antes de eu encontrar vocês, eu já tava com friozinho na barriga. Aí eu falei, gente, tá uma delícia, porque já passou, né? Então, esportes radicais é aquela coisa, quando eu faço rapel, até vocês comentaram sobre porque eu faço pedal. Até eu já fui para Ribeirão Pires. Eu fazia para Ribeirão Pires, lá conheço o pessoal de Ribeirão Pires. E assim, aquela coisa gostosa, por exemplo, o rapel, eu gosto porque assim, eu sou uma pessoa ligada no 250. Eu precisava de um esporte que me trouxesse uma adrenalina muito mais forte para que eu baixasse a minha adrenalina. Então assim, é aquela coisa, nossa, eu vou pular, misericórdia. E aí aquele frio, aí depois quando você tá no meio lá, terminando, foi, nossa, já passou? Né? E é uma delícia, entendeu? É uma você quer de novo, né? É, isso mesmo. Eu acho ela super corajosa, porque eu morro de medo de altura. E eu não faria esse esporte de jeito nenhum. Agora, ciclismo tudo bem, eu gosto. Ontem, eu fui andar de bicicleta com meu filho, né? Só que eu tô meio fora de forma. Ele anda muito rápido e eu devagar. E ele anda muitos quilômetros, porque ele anda todo dia, ele já tá acostumado. E eu só ando de vez em quando, mas eu gosto de bicicleta. Agora, fazer rapel, como é que chama o esporte que você faz? Isso, rapel, pra mim, eu não consigo por causa da altura. É um pânico que eu tenho de alturas desde pequena que eu não consegui superar até hoje. Agora, frio na barriga, fiquei nossa, hoje será que a entrevista vai estar certa? Porque a Karina, ela é da área, né? Então ela também vai estar analisando a gente. Será que eu vou travar na hora? Será que eu vou conseguir desenvolver? Dá sempre frio na barriga. Aí eu pensei, nossa, se eu ficar muito nervosa, eu vou falar pro Miguel fazer sozinho, sabe? Aquela insegurança que sempre tem. Pra você ver, né? Ela ia jogar o BO pra cima de mim. Depois... meu Deus! Vou contar um segredo aqui da Ali. Depois que acabar essa entrevista aqui, ela vai chegar e vai mandar uma mensagem no WhatsApp. E aí, Miguel, como é que você achou? O que você achou da entrevista? Eu falei, foi boa a minha participação na entrevista. A Ali, ela é muito preocupada em questão... Eu já falei pra ela, não, Ali, não se preocupa, a entrevista foi boa e tal. Ela tem que confiar um pouquinho mais no taco dela, porque ela é boa naquilo que ela faz. Eu escuto a gravação depois, eu escuto a entrevista e eu fico colocando defeito em mim. Olha, eu não devia ter feito isso, eu devia ter falado de outra forma, não devia ter perguntado desse jeito. A próxima precisa ser melhor, eu tenho que melhorar nisso, tal. E aí eu fico insegura. Então, Miguel, o que você achou da entrevista? Mas então, eu achei que eu não fui muito bem nessa parte e tal. Aí ele, não, foi bom sim, Ale e tal. Aí depois eu converso com ele e vou ouvir de novo. Aí eu falo, realmente, o Miguel até que tinha razão. Isso é bom pra mim, porque eu não fico me limitando, entendeu? Quando ele fala, ele faz alguma observação e eu acho que ele tem razão, aí da próxima vez eu continuo e faço igual, né? Então, para mim, me incentiva, me dá um incentivo de continuar e não desistir. É isso que eu quero dizer. É uma troca de experiência. Então, é bom ouvir uma opinião de alguém. Sim, é uma troca de experiência. Eu acho que, assim, às vezes, tinha você falando sobre algumas coisas que você teria que melhorar. Teve uma época, na rádio, até por sinal, gente, eu ouvia, depois eu quase queria me matar. Eu tinha muito, por exemplo, hoje eu só tô falando aquela consequentemente. Então, consequentemente, olha, tinha vezes que eu falava muito. Aí quando eu terminava, eu falava, Karina, sabe quantas palavras X você falou? Tanto. Eu falei, ai, meu Deus. Então, aí no próximo programa eu tentava falar menos aquilo. Então, às vezes eu anotava no post-it para eu não falar aquela palavra. Aí eu procurava outra. Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí eu falei assim, Karina,
tinha uma palavra que ele dava muita risada, que ele falou assim, então, gente, como eu tava falando, não sei o quê, então, gente, olha o pessoal aqui, gente. Aí ele começava a corrigir. Às vezes eu mesma me autocorrigia, e às vezes eu falava, sabe de uma coisa? Eu nem vou me ouvir. Já passou, eu não vou me estressar. E aí eu não ouvia, e eu dava andamento nas coisas, mas às vezes a gente tem algumas coisas que alguma palavra que a gente pegou, vai de repetir, e aí às vezes repete sem querer, e aí fica uma coisa repetitiva. Vícios de linguagem, né? São os vícios de linguagem. Isso mesmo. Né? Às vezes a gente usa muito esses vícios. Tava vendo na internet que para você conseguir mudar um pouco esse vício de linguagem é você tentar ampliar o seu vocabulário. Sim. E se você não conseguir, você para e respira. Respirou, você consegue continuidade no seu raciocínio. Como se improviso, correto? Me deu uma coisa que eu tinha um problema seríssimo. Era improvisar. Depois eu comecei a me acostumar com algumas situações depois que eu fiz as opções de varejo. Mas o improviso, ele é muito delicado, porque dependendo da situação ali, você não pode improvisar tanto. E isso me preocupava muito, mas agora tranquilo. Eu queria saber, assim, por que você escolheu o MPB? Dentre tantos outros programas que você podia fazer, você podia fazer um programa romântico, na Alfa, tipo assim, estilo Alfa, ou estilo Band, um programa, um Love Songs, assim, romântico, ou então, sei lá, um programa sertanejo. Por que você escolheu o MPB? Vou te responder uma coisa, vocês vão dar risada de mim, tá bom? Mas podem rir, não tem problema. Eu adorava ouvir a Rádio Cidade, Love Songs, há anos atrás, que parou, não tem mais a Rádio Cidade. E o único problema é que eu escolhi a música popular, o MPB, foi pelo simples fato que eu não tenho o meu inglês com intermediário, um pouco mais avançado. O inglês meu, eu tenho uma certa dificuldade em algumas letras, né? Então eu preferi não me arriscar, não tendo uma coisa segura, para eu investir numa coisa que eu já tinha certeza. Então eu falei assim, não vou me arriscar numa coisa e depois falar colocar Britney Spears, eu falar uma palavra errada, ou um inglês que não deveria ter falado, ter puxado um R, enfim, alguma coisa assim. Então eu preferi trabalhar com uma coisa que eu conhecia e não com uma coisa. Conheço sim a música internacional, ouço muito, porém, para eu falar, para eu dizer para o ouvinte, eu não gostaria de fazer, de colocar uma coisa que eu estivesse insegura de falar. Será que Britney Spears, ou Adele, ou Adele, ou alguma coisa desse tipo, eu preferia não arriscar. Então, por isso que eu escolhi a música popular brasileira, que eu também gosto. Então, eu queria ter uma coisa mais segura para começar, para iniciar mesmo a minha parte profissional, com uma coisa que eu tinha certeza do que eu estava falando. E é por isso que eu não quis arriscar em outro estilo. Você fez agiu certo. Fez bem. Porque às vezes eu também sou assim, eu também não sei algumas pronúncias em inglês. Quando a gente estava lá no Love Show, lá na Rádio Show, aí você pensa, quando eu levei essa proposta pro Ciro de fazer o programa, praticamente eu me coloquei numa forca. Porque eu vou levar um programa Love Show pro cara aprovar, e ele que ficou anos e anos fazendo Love Songs na Rádio Cidade. Então era assim, tipo, eu tava brincando de roleta russa com a arma toda carregada. Mas enfim, deu certo, assim, ele pegou um pouquinho no meu pé em questão de desanunciar a música que tava tocando, mas a gente vai treinando um pouquinho, mas eu senti dificuldade também, porque às vezes tem algumas palavras que a gente não sabe direito a pronúncia, e a gente acaba cometendo esse erro também. Então muitas vezes eu dava uma esquecidinha, assim, não falava o nome, depois ele perguntava, acabava que eu nem falava o nome das músicas. Aquelas que eu sabia a pronúncia, que eu tinha mais segurança, eu anunciava ou desanunciava. Às vezes eu pedia para ler, desanunciar a música para mim. É uma coisa assim que eu assim, me coloquei numa forca, mas que eu acho que até hoje eu não tive muita reclamação dele, então eu acho que é porque se não tem reclamação é porque tá gostando. Né? Isso mesmo. Show.
Muito bom. Eu acho que assim, a partir do momento que você arriscou, né? Quando eu comecei lá no curso, eu não quis arriscar desse jeito. Então eu falei assim, eu tinha, até por sinal, meu TCC foi em cima do... Meu TCC não, um dos MPB. Foi do MPB, só que um dos trabalhos que eu tinha feito lá foi do Love Songs. Entendeu? E aí foi que ele pegou. No dia quando a gente foi fazer a prova, ele falou assim, Karina, você tem noção do que você tá fazendo? Porque para você ficar com um tom, porque a sua voz, ela vai pro sensual e ela, se você continuar sensualizando muito, e não era o meu caso, que eu não queria, ele ficaria como se fosse uma caricatura e não ficaria legal, ia ficar muito maçante, pesado, cansativo pro ouvinte ouvir. Então você teria que permanecer com a sensualidade e continuar. Entendeu? Porque aí você não poderia descaracterizar aquela situação. E aí foi muito complicado. Quando ele me falou, ele falou assim, você tem noção do que você está fazendo? Eu falei, tenho. Então foi só para uma apresentação. E aí quando ele falou isso, aí foi que eu falei, eu vou mexer numa coisa que eu vou conhecer melhor. Então eu não vou arriscar tanto. Eu não quis arriscar tanto. Foi essa a situação minha. Mas parabéns. Não, Miguel, parabéns mesmo. Mas eu não quis arriscar. Prefiro arriscar no rapel. Lá, não. Mas a gente fica grato assim quando a gente recebe os parabéns, porque é sinal de que as pessoas, quando escutam o nosso trabalho e elas gostam e a gente vê o reconhecimento, é uma coisa gratificante. A gente para e pensa, eu estou no caminho certo, então é isso que eu devo fazer, continuar. E por falar em continuar, vamos continuar a nossa entrevista aqui, porque se deixar, daqui a pouco eu começo a abrir parênteses. Daqui a pouco a gente vai ver, eu já tô aqui na parte 5 da entrevista. Então, segunda temporada. A segunda temporada. Você tem algum cantor que tá presente aí na sua playlist do seu celular, que não pode faltar? Que você tenha pelo menos umas 3 músicas desse cantor ou cantora? Placa Luminosa, óbvio, né? Adriana e Elis Regina. Elis Regina. Esses três são no meu playlist. Grandes cantores, né? Grande banda, grande cantor. Especial da Elis. Elis Regina, o Bêbado e Equilibrista, que eu amo de paixão, que remete à minha mãe. Eu gosto daquela, Madalena. O Madalena, o meu peito perceber. É maravilhosa. Eu gosto dessa. Muito boa, muito boa. E tem também Fascinação, né? Que eu também gosto. Muitas são. Ela tem várias músicas. Aquela música que ela gravou também do Renato Teixeira. Sou caipira, fora nossa. Senhora de Aparecida. Então eu também gosto dessa. Eu coloquei uma vez essa música. Acho que é Romaria, não sei. Romaria. O nome da música? Isso, Romaria. Teve um dia que eu coloquei essa música para uma amiga minha, que ela gosta muito dessa música, e eu coloquei, ela se emocionou muito, ela chorava do outro lado do telefone. Ela falou assim, você abriu com a música Romaria. E assim, quando eu coloquei essa música, eu ficava, assim, me arrepiava inteira. É maravilhosa, eu sou suspeita. Muito boa. Realmente é uma música muito linda, né? Romaria. Eu não sabia que a Elis Regina tinha gravado essa linda canção. Depois eu vou até procurar para escutar na voz dela. Hoje em dia, você acha que é possível inserir numa rádio essa grade de MPB, uma programação diária? Ou você acha que não? Porque os estilos hoje são tão diferentes, é mais assim, sertanejo, forró, funk. Aí, você acha que é possível a gente conseguir ter aqui em São Paulo, no Brasil, uma rádio com um programa de MPB diário? Eu acho que, assim, essa é uma opinião minha, tá? Por exemplo, se você falar assim, se você gostaria de fazer um programa de música popular brasileira, eu gostaria. E eu só iria tocar música de pura nostalgia e pedir de acordo com o que os ouvintes pedissem. Entendeu? Então, assim, eu contaria um pouco da história por exemplo, do Vando. Contaria, porque assim, uma coisa que no começo do meu programa eu não contava, as pessoas não me ouviam tanto. E eu comecei, né, a colocar mais a minha voz e contar um pouco da história. Eu sei que é lógico, você pode abrir o Google e procurar lá, Vando, vai estar lá, isso é fato. Mas se você fazer uma pesquisa e
colocar, eu acho que vale muito a pena. Quando você trata de música de 1980 e 90, que foi um marco para muita gente, nossa, isso é maravilhoso, porque é uma troca de energia muito legal e as pessoas vão parar para ouvir, né? Então, assim, nada melhor de você colocar um Sidney Magal. Se você tá lá na tua casa, quantas meninas falam assim, ai, Karina, eu tô limpando a casa, eu tô escutando você, coloquei o som alto aqui. Isso é maravilhoso, e assim, eu curtia bastante, porque é o dia a dia nosso, né? Então, vale muito a pena. Então, assim, a gente tá em casa com nossos filhos, mas a gente tá ouvindo, e isso é muito gostoso. E eu acho que vale a pena. Mas, ainda não aconteceu, né? Então, acho que aqui a Nova Brasil FM, aqui é Nova Brasil. Falando em Nova Brasil FM, você já deixou bem claro aqui pra gente que se você pudesse conhecer uma das emissoras, trabalhar em uma emissora conhecida, seria a Nova Brasil, né? Sim, com certeza, mesmo. Eu mudo a minha pergunta para você e eu te faço a seguinte pergunta. Você já pensou ou já cogitou a ideia de montar sua própria rádio web? Sim, eu pensei já em montar a minha própria rádio web, porém eu não tenho espaço. Então, assim, o local onde eu moro, tal, eu ia até fazer, por sinal, eu ia comprar, eu ia montar uma cabine, tal, mesmo que fosse pequenininha, para eu ter uma possibilidade de fazer uma rádio. Me fizeram uma proposta uma vez de fazer Love Songs com um rapaz que acompanhava de uma rádio que era que interlocutava junto com a Rádio Conectados. Ele falou, Karina, quando você estiver preparado e você puder, me chama que a gente faz umas gravações e a gente faz um programa só de algumas músicas antigas. E eu achei um barato, achei maravilhoso. Porém, infelizmente, eu não tenho uma infraestrutura para isso. Porque assim, eu teria que ter pelo menos um espaço, mesmo que pequeno, para eu conseguir fazer isso. Então aí eu não teria como. Então eu preferia não me arriscar e não me responsabilizar nesse momento mesmo, até porque os ouvintes vão estar esperando e pode ser que aconteça imprevistos e eu não queria que isso acontecesse, porque quando eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu não faço, como se diz, eu não faço meia boca, eu tenho que fazer por inteiro. Então eu tenho que me responsabilizar e eu vou estar lá naquele dia, naquele horário, e eu vou fazer com todo gosto. A partir do momento que eu vejo que não vai ser possível todas as vezes, então eu prefiro não arriscar, então eu não me comprometo, nem comprometo o ouvinte também. Agora eu queria finalizar com essa pergunta. Você pode deixar um conselho para quem está começando, para a gente que está começando também a trabalhar na rádio, para quem gostaria de trabalhar nessa profissão tão maravilhosa? Qual o conselho que você deixa para nós? Tá, eu vou falar o que disseram para mim, tá? E é uma coisa assim, se você falar assim, Karina, quais são os seus projetos? Meu projeto, eu ainda vou ouvir um dia num comercial, não, assim, eu consigo, engraçado, o Miguel e Alexandre, eu consigo me ver um dia na Nova Brasil e ganhando convulsões comerciais. Quando? Não sei, mas eu me vejo. E a gente tem que sonhar. É bom, porque aquela coisa a gente fortalece mais a gente. E aí eu falo o seguinte, a área da comunicação, ela não é fácil. Nenhuma área, ela está sendo fácil nos dias atuais nossos. Então, assim, se você está almejando tal coisa, corra, vá atrás. É lógico, vai ter percalços em toda a situação. Mas aí a gente fala assim, eu tentei. Então, a gente já tem. E a gente tem que correr pelo sim. Eu tenho um projeto de contação de histórias infantis que eu ainda não tirei da minha mente, pelo contrário. Eu conto história para minha filha, eu falo, um dia uma criança vai ouvir eu conto uma história. Já pensei também em contos eróticos também, já pensei, por que não? Mas é um projeto escondido, guardado, ainda em 7 chaves, que ainda projeto de contação de história infantil é uma coisa que eu foco muito, porém não aconteceu na hora certa por enquanto, porque não era para ser. Então é isso que, diante de alguns precalços que aconteceram na minha vida, com 41 anos, eu não torno mais expectativa, eu preciso da realidade. Então eu me acalmei um pouco para que eu não sofresse tanto. Então, assim, se você quer, sim, comunicação, vá. É o seu sonho? Ok. Eu vou dar todo o apoio, é muito gostoso, é maravilhoso.
Lógico, em qualquer outra área vai ter os precalços. Porém, é difícil, mas eu acho que a gente não tem que desistir dos nossos sonhos. Pelo contrário, a gente tem que alimentar para a gente ter um objetivo. A gente acordar para falar, eu quero tal coisa, porque eu preciso de tal coisa. Porque senão, acho que para acordar e a gente não tem um objetivo na vida, fica muito complicado. Mas é isso que eu penso. Eu também acho a área da comunicação difícil. Mas a música me faz tão feliz. Sim. Que eu acordo, eu quero ouvir música. E quando eu dirijo e fico ouvindo música, para mim é mais prazeroso dirigir ouvindo música, sabe? Sim. Então, assim, é um sonho que eu tenho. Se eu vou conseguir realizar um dia, não sei, mas eu vou tentar realizar para ser mais feliz comigo mesmo, porque isso me faz feliz. É isso mesmo, concordo plenamente. Chega uma hora, acho que assim, eu trabalhei já um bom tempo dentro de um banco, né? Então, chegou uma hora na minha vida que eu falei assim, o menos a gente pode ter muito mais do que outras situações. É lógico, cada um tem os seus pontos, cada um tem a sua história. O Miguel tem uma história de vida, você tem uma história de vida, eu tenho uma história de vida, e cada um sabe, né? Só Deus sabe o que a gente passa dia a dia. Porém, tem momentos que a gente fala assim, a gente não precisa de tanto para ser feliz, né? E a gente tem que viver, assim, seguir em frente, e se a gente tem um objetivo, para a gente correr atrás dele, independente de qualquer coisa. Antes da gente encerrar, então, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Pode porque você até já comentou com a gente que você faz o pedal, né, que é a atividade de ciclismo. Que inclusive já veio aqui para Ribeirão, fiquei muito feliz em saber disso. Conheço. Paranapiacaba. É um lugar muito lindo, Paranapiacaba também, que muitas pessoas vão exatamente para lá para praticar esses esportes, né? E eu conheço. Você falou que você conhece pessoas daqui também que praticam o pedal. Eu tenho 2 colegas meus que eles praticam um pedal também aqui em Ribeirão. Não sei nem se você vai conhecer. Enfim, é o Fernando, um deles é o Fernando, e o outro que tem uma loja de bicicletas e tudo aqui na cidade também, que é o Ale. E eles até me chamaram para fazer parte do pedal. Porém, eu sempre enrolei eles. Não, tem que ter uma bicicleta mais cara, assim, eu não tenho dinheiro para isso, tal. Que a bicicleta é cara, tudo aí. Acabei que eu fui enrolando e nunca fui com eles. Uhum. E eu queria saber de você, o que te motivou para você começar a praticar o ciclismo? Tá, eu vou resumir, tá? Até mesmo porque a gente está finalizando a nossa entrevista. Desde pequena, eu sempre amei pedalar. E antes, assim, quando eu engravidei da Sofia, eu pedalava, na época, né? Eu pedalava um pouco. E o meu sonho era pedalar com o pessoal do pedal à noite. E eu falei, um dia ainda vai acontecer isso. Na época, depois eu conheci o meu ex-namorado e ele participava de um grupo de pedal, que por sinal fica do lado da Rádio Conectados. E aí eu comecei ele começou a treinar para acompanhar o pessoal. E aí foi uma realização de um sonho meu, que era pedalar com mais gente à noite na cidade de São Paulo. E assim, é maravilhoso. Então assim, junta o esporte. Então depois dos 35 anos eu me dediquei muito ao esporte, que isso é uma coisa maravilhosa na vida de cada um. Isso eu tento colocar cada dia na minha filha, porque isso é muito importante para as crianças e para mim muito mais. Então assim, eu me dediquei a isso e assim, eu fui para Paranapiacaba, foi maravilhoso. Sofri fazendo o primeiro pedal para Paranapiacaba, 15 quilômetros, ida e 15 volta, mas valeu muito a pena. É lógico, se agora faz mais de 3 meses que a gente não faz pedal, mas assim, é maravilhoso porque, primeiro, por causa da nossa saúde, a gente interage com muita gente, cada um diferente, cada um com um problema, e é muito gostoso. Então, isso vale a pena. Então, assim, se um dia você tiver a possibilidade, vá. Se alguém puder emprestar uma bike para você, ou você puder, vá. Vale a pena. A Alexandra, passei um pouco com o filho, e isso é gratificante, é maravilhoso. Então, assim, esporte é tudo. É muita coisa boa na vida. É muito bom. O esporte une as pessoas, né, Karina? Sim, muito, 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 muito mesmo. Bom, então, é bom mesmo. Se um dia me der coragem de enfrentar uns 15 quilômetros,
igual o meu colega faz. Também ele vai, extrapola uns 30, 40 quilômetros. Eu falo, você é doido de ficar andando com esses Ele pegava de manhã, ele saía, ia para São Paulo e voltava. E depois ainda ia trabalhar na loja. Eu falei, como é que você aguenta isso? E aí num costume, né? Ele começa a ficar recondicionado. Então aí o pouco que ele passa não é o suficiente ainda. Ele precisa fazer mais, é isso mesmo. E ele falou que uma hora é o preparo primeiro, né? Que você precisa ter um preparo físico enorme para isso. E se você não pegar e não fazer pelo menos uns 40 quilômetros por dia, você não fica satisfeito. É como se você não tivesse feito, não tivesse praticado. É um esporte assim que eu admiro quem faça de verdade, porque se eu pensar que vou andar uns 5 km de bicicleta, eu já fico cansado antes mesmo de começar a andar de bicicleta. Não, eu fui até o 30, mais do que isso tá bom. Não, chega, pra mim tá ótimo até os 30 km, tá ótimo. Tá ótimo demais. Bom, estamos chegando no final de mais uma entrevista. Essa entrevista que foi muito bacana, que a gente dividiu em duas partes. Olha só, a primeira entrevista que eu tive essa ideia para não deixar muito longa, dividi ela em duas partes. Foi uma conversa muito bacana e eu quero agradecer a presença da nossa querida colega e amiga. A partir de hoje já se tornou amiga da gente. Opa, e virão outras oportunidades, tanto quem sabe um dia trabalhar junto ou parcerias, o que seja. Quero agradecer aqui a presença da Karina, que cedeu um pouco do seu tempo e da sua linda voz para estar aqui hoje com a gente nessa edição do Fala Aí. Puxa, muito obrigada novamente, Alexandre. Obrigada a todos os ouvintes, que 80% são homens. Obrigada também. E é lógico, nós mulheres aqui falando maravilhosamente. O quanto a mulherada, né, tá na música sertaneja, tá nas opções, enfim. Nós também temos, cada um tem o seu lugar, o seu lugar ao sol, né? E isso que vale a pena. Então, assim, muito obrigada novamente, Alexandre. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Miguel, por vocês terem dado essa oportunidade para mim. Foi muito bom conversar com vocês. Foi tranquilo. E, olha, um grande abraço para vocês e também para todos os ouvintes do Fala Aí, do podcast que vocês estão fazendo. E sucesso para vocês também. Quem sabe um dia a gente vai se deparar aí por aí na caminhada da vida aí. Com certeza. Eu deixo bem claro aqui, os ouvintes, a maioria são do sexo masculino, são homens, mas as mulheres serão sempre a maioria. Nós demais! As mulheres estão conquistando espaços que a gente não imaginava que um dia elas conseguiriam, né? Para mostrar mesmo a garra das mulheres, como as mulheres são guerreiras. Sim, com então, certeza. eu quero também aqui me despedir de outra guerreira, minha colega Alexandra Mota. Muito obrigado, viu, Ale, por mais uma entrevista, por mais uma ajuda aí para me ajudar nesse comando desse podcast. Obrigado de coração, Ale. Então, eu também quero agradecer a Karina, a você, Miguel, por esse bate-papo gostoso. E quero dizer que as mulheres também são bem-vindas, tá? Se elas quiserem ter perguntas também, depois enviar para a gente pelo Instagram. Aí a gente pensa numa próxima entrevista para responder algumas perguntas. É claro que a gente gosta, né, de ter audiência masculina, mas se também tiver audiência feminina, a gente agradece. Com certeza. Eu quero deixar o meu muito obrigado pelos ouvintes, né? Pela companhia deles durante esse tempo todo, que ficaram conosco. Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, muito tchau. Obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente durante todo esse tempo. Se divertiu com esse bate-papo maravilhoso que a gente fez aí em duas partes. Eu quero agradecer de coração a você, querido ouvinte, e pedir para você seguir a gente lá no Instagram. O meu Instagram é MiguelRádio875, o da Ale é Alexandra5663 e o da nossa convidada é @Karina_Bárbara_. É isso, Karina? Mesmo, Karina Bárbara, isso mesmo. Certinho, Miguel. E semana que vem estaremos de volta com mais uma
entrevista para você aqui no Fala Aí. Ô, produção, vem cá, já tem entrevistado fechado pra semana que vem? Hã? Ainda não, produção? Xiii! Sei não, hein? Tchau, gente. Até semana que vem com mais uma edição do nosso Fala Aí, o seu podcast de entrevistas. Tchau! Você ouviu? Fala Aí! Oferecimento Anchor, a melhor maneira de fazer podcast.